Damos início à reunião de Câmara número 15 de 2016, hoje, dia 5 de agosto. Temos a presença de todos os membros do Executivo, à exceção do vereador Carlos Jorge Pereira, que está em gozo de férias. Cumprimentava todos os elementos do Executivo aqui presentes, também o Sr. Chefe de Divisão, o Sr. Engenheiro de Portugal, o público presente, os técnicos, a comunicação social. Saudar aqui a presença do Sr. Presidente da Assembleia Municipal e da Sra. Presidente da Junta de Freguesia. Vamos então iniciar com a informação de que foi disponibilizado um resumo diário de tesouraria referente ao dia 4, dia de ontem, 4 de agosto de 2016, com um total de disponibilidades de 123.296 euros. Foi dado conhecimento ao Executivo Municipal. E, antes ainda de entrarmos no período de antes da ordem do dia, temos para discussão e aprovação a ata número 14 de 2016, referente à reunião realizada no dia 25 de julho, a última reunião de Câmara. Nesta reunião, nós temos presente o Sr. Vereador Pedro Gaspar, portanto, não pode participar na discussão e na votação, claro, da ata. Os outros elementos estão disponíveis para isso. Então, eu ponho à consideração dos seus vereadores. Eu digo que tenho já aqui algumas propostas de alteração pontuais. De qualquer forma, ponho à consideração dos seus vereadores a possibilidade de propor alterações ou correções à proposta enviada. Por favor? Não. Não tem. Então tenho eu, como disse, aqui na página 3 de 6, no quarto parágrafo, onde diz o Sr. Presidente, em resposta às questões do Sr. Vereador António Moreira, afirma que também é da opinião que o Festival do Monte esteve bem organizado e que estiveram presentes muitas pessoas, e aqui era acrescentar só uma frase que eu disse, vírgula, resultando numa excelente jornada de promoção do melão e da melancia de Alpiaça. Na continuação, na outra frase a seguir, referiu que lhe parece um milagre o que se conseguiu, ou melhor, o que se tem conseguido, né? Para fazer sentido. Né? Referiu que lhe parece um milagre o que se tem conseguido, e milagre que ficasse entre aspas. Né? Depois cai nessa mesma página, no último parágrafo, diz: considerando a concessionária que este aspecto é uma mais-valia, era pôr que este aspecto é diferenciador e uma mais-valia. Eu também acho que disse dessa forma. Diferenciador, aqui embaixo. Veja lá. Diferenciador da oferta, não é? Do parque cambial. E uma mais-valia. Depois, na página 4 de 6, está aqui Estradas de Portugal, aqui a meio, sensivelmente a meio, e é natural que se tenha dito Estradas de Portugal, enfim, é a forma mais comum, mas agora chama-se Infraestruturas de Portugal. É o nome correto, Infraestruturas de Portugal. Não é aqui? Não, agora mudou o nome aqui há um ano, uma coisa do género, Infraestruturas de Portugal.
Depois, na última página, página 6 de 6, também sensivelmente a meio, portanto, fala, é numa declaração própria, o normativo interno do Corpo de Bombeiros, não é do comando. Isto estava escrito, deve ter sido difícil de ler, decifrar a letra, aliás, do Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiaça. Do Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiaça, no que respeita aos aspectos, em vez de mencionados, é relacionados. Logo a seguir. Os aspectos relacionados com o consumo de álcool. Pronto. Eram estas as propostas de correção. Não sei se há mais. Não há outras propostas. Eu vou pôr à votação esta ata número 14 de 2016 com as correções. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Entramos então agora no período de antes da ordem do dia. Portanto, eu, antes de dar a palavra aos seus vereadores, tinha aqui uma informação para dar. E que respeita ao relacionamento da Câmara Municipal com a Fundação José Relvas, mais concretamente com o Conselho de Administração da Fundação José Relvas. Fomos notificados há pouco tempo de uma sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que dava razão à Câmara Municipal, num processo que foi intentado pela Fundação José Relvas. Eu despachei com os seus vereadores, não sei se já foi entregue, isto foi agora muito recentemente, foi ontem, se não estou em erro. E o que eu queria dizer é o seguinte: nós, Câmara Municipal, ou melhor, este Executivo da Câmara Municipal, procurou sempre manter com a Fundação José Relvas o melhor relacionamento possível. Julgo que conseguimos, no primeiro mandato, e já neste segundo mandato, até um determinado momento, enquanto foi Presidente do Conselho de Administração o Sr. Manuel Miranda do Céu, enquanto foi Presidente do Conselho de Administração a Sra. Ana Caldino, mantivemos sempre um bom relacionamento, com algumas divergências relativamente a algumas questões, mas sempre fomos ultrapassando essas questões através da proximidade, através da discussão direta do que estivesse em causa em cada momento. E até do ponto de vista pessoal e institucional, mantivemos sempre esse bom relacionamento. Portanto, isso foi, de certa forma, alterado recentemente, após ter mudado o Conselho de Administração, e fomos surpreendidos, de certa forma, por uma intimação que foi aduzida pela Fundação José Relvas relativamente a uma suposta não resposta a questões que eram colocadas à Câmara Municipal. Portanto, nós contestámos essa intimação em sede de processo no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, como referi. Portanto, fornecemos os dados, fornecemos as provas, respondemos a essa intimação e agora, ontem ou anteontem, recebemos então a sentença que, no fundo, vem dar razão à Câmara Municipal e que julga improcedente a ação da Fundação José Relvas. Portanto, considera provado que a Câmara Municipal respondeu ao pedido de informação, nos termos em que o podia fazer, e
Aliás, eu tenho aqui, portanto, como digo, não sei se os vereadores já perceberam, mas de qualquer maneira vou dizer-vos que eles podem enviar isso rapidamente. Portanto, no essencial e nas conclusões da ação, dizem, está provado que em 8 de junho de 2016 o requerido, neste caso a Câmara Municipal de Alpiarça, forneceu ao requerente documentos de prestação de contas referentes à exploração de legados José Relvas dos anos 2009 para 2015. Era isto, basicamente, que resultava na tal intimação. Foi fornecido ao requerente da prestação de contas anuais 2009-2015, incluindo a descrição das receitas e das despesas anuais. Portanto, o Tribunal, por isso, considera satisfeita esta pretensão informativa. Quanto ao pedido referente ao legado de Manuel Nunes Ferreira, designadamente a informação sobre a composição do património, está provado que foi informado o requerente do mesmo. Fala aqui também da forma vaga como foi pedida a informação quanto à forma de gestão do legado por parte da Fundação José Relvas. E no essencial acaba a dizer que o Tribunal considera satisfeita a pretensão informativa que esteve na origem deste processo e improcede com estes fundamentos a intimação requerida. Portanto, e condena a Fundação José Relvas ao pagamento das custas judiciais. Portanto, eu, como disse e tal como comecei esta informação, não acho que seja a normalidade do relacionamento e desejável do relacionamento entre a Câmara Municipal e a Fundação este tipo de atitudes e este tipo de procedimentos. A Câmara Municipal de Alpiarça, o município de Alpiarça e a Fundação José Relvas são entidades indissociáveis nesta obrigação de gerir o legado de Relvas, enfim, e depois também outros legados que foram mais tarde incorporados incorporados no município e cujas receitas revertem para a Fundação José Relvas. E por isso mesmo, julgo que tem que haver entendimento, tem que haver formas de relacionamento institucionais corretas e não andar a passar pelos tribunais. Não fomos nós que avançamos para a judicialização desta relação, não é isso que queremos. Temos razões até, provavelmente, para o fazer, aqui é uma questão que terá que estar presente e a Câmara Municipal terá que, nos próximos meses, tomar decisões relativamente a isso, até porque a situação continua a ser para nós, a maioria, ilegítima em termos de composição do Conselho de Administração da Fundação José Relvas, portanto, contrária ao testamento de José Relvas, contrária aos estatutos, ao regulamento de administração dos legados. A Câmara será naturalmente chamada a pronunciar-se nos próximos tempos e depois há também ainda outro dado importante que deverá merecer a apreciação e deliberação da Câmara, que é um processo de revisão de estatutos supostamente imposto pela adaptação dos estatutos da Fundação à lei das fundações, mas que em última instância contraria o disposto no testamento de José Relvas, ou seja, em grande medida afasta a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da possibilidade de vetar decisões do Conselho de Administração, ou seja, afastando o detentor do legado, que é a Câmara Municipal, também a Junta de Freguesia, por acréscimo, das decisões fundamentais da Fundação. E não é isto, com certeza, que estava na mente de José Relvas quando fez o testamento, com todo aquele grau de pormenor, nem é isso, com certeza, que deseja a população de Alpiarça. Como eu já disse aqui, a Fundação José Relvas não é nenhum feudo, não é pertença de nenhuma família, de nenhuma força política, de nenhuma congregação ou associação de que tipo for. Portanto, é da Câmara, gera
um património que foi atribuído à Câmara Municipal de Alpiarça e que é, em última instância, dos alpiarcenses. E fica aqui esta informação e nos próximos meses penso que deverá merecer a nossa maior e melhor atenção. Portanto, era esta informação. Eu abriria então o período antes da ordem do dia, a possibilidade então dos seus vereadores intervirem relativamente aos assuntos que considerem pertinentes neste momento da reunião. Passo. Sr. Vereador Pedro Esmar. Sr. Presidente, muito obrigado pelo uso da palavra. Aproveito, por não podia deixar de ser, para vos cumprimentar a todos, o staff técnico que nos acompanha, a Comunicação Social, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Muito gratos em vê-los por aqui no decorrer dos nossos trabalhos, e aproveito também para dizer que efetivamente estou feliz de ter regressado depois de uma ausência, a última delas por um motivo banal, não consegui dar o pneu do carro, e portanto nesse sentido não cheguei a para a reunião, e o Sr. Chefe de Gabinete fez o favor de me ligar, e fiz o favor de explicar. Fiz o favor, não, fiz o dever que tinha que fazer, que era explicar a minha ausência, um motivo técnico que é absurdo, mas que enfim, me aconteceu. Com isto, também agradeço ao vereador Manuel Coelho, que tem, em coordenação comigo e com o Partido Socialista, tem preenchido este lugar nas ausências que são programadas e que acontecem de forma programada, e agradecer, obviamente, toda a postura que tem tido, muito coincidente com toda a linha que nós temos traçado na nossa campanha desde 2013, campanha que terminou em 2013, e depois, obviamente, com aquilo que é a nossa forma de estar na política. Também gostaria de referir sobre esse assunto, e já que falei do vereador Manuel Coelho, que de facto vi com muita atenção e com muito agrado as questões pertinentes que colocou sobre a requalificação do mercado municipal, questões essas que até tiveram destaque na imprensa, e também, obviamente, tive muita atenção à reação do Executivo a essas questões, que foi uma reação proativa e de entendimento sobre a pertinência dessas mesmas questões. Portanto, um registro político interessante, porque, num limite, ficaremos, obviamente, todos do mesmo lado, que é do lado da nossa terra. Aproveito também para referir, eu sei a interferência nenhuma nesse assunto, mas para referir que houve um evento no Carvalho de Socaia, que a Câmara também sei que viabilizou, que foi uma produção de uma revista de moda, que correu muito bem e que teve toda a prestação positiva por parte do Executivo. Eu tive conhecimento disso, e isto na política não vale só dizer mal, vale também dizer bem, e quando as coisas correm bem, nós estamos cá para referir, porque voltamos ao objetivo fundamental, que é o desenvolvimento e a promoção da nossa terra. Depois, trazia comigo um requerimento esse que passa a ser extemporâneo, e sendo extemporâneo evito de ler, mas passo a explicar. Uma das partes tinha a ver com o mercado municipal, que obviamente acabei de referir, e peca por extemporâneo, por estar em desenvolvimento, e com certeza que a Câmara Municipal depois fará aquilo que o Sr. Presidente se comprometeu, naquilo que será, obviamente, um estudo efetivo da relação investimento-retorno daquele espaço, e a outra tinha a ver com planos de pormenor do novo Jardim Municipal, que está extemporâneo, primeiro porque já foi aprovado nesta reunião de Câmara, e em segundo porque presumo não ter saído do concurso, não havendo concurso, não há ainda caderno de encargos, presumo, não sei, nesta fase. Não, já foi. Já foi. Chegou-se agora a fase do lançamento do mesmo na plataforma. E já foi aprovado na Câmara? Sim. Já foi aprovado na Câmara. Na última reunião. Pronto, eu também, sim, não tenho estado presente. Não está, portanto, ainda não está disponível. Ok, muito bem. De qualquer forma, haverá tempo depois para analisar, portanto, vai trabalhar em fase de concurso, relatórios preliminares e outros, e até lá chegarmos, não nos dou à cabeça até a obra de adjudicar. Muito bem. Não podia deixar de referir sobre a intervenção do Sr. Presidente em relação à Fundação. Eu ainda não tenho nenhum documento comigo, certamente os serviços me farão chegar, mas não posso deixar de fazer 2 ou 3 apontamentos. O primeiro apontamento é que, do ponto de vista
ponto de vista daquilo que é a minha linha de percepção política, a judicialização é sempre evitar, especialmente entre órgãos que se querem com relações cordiais e relações, digamos, lubrificadas, até porque, para quem leu o testamento de José Relvas, e o Sr. Presidente tem essa memória, até fiz questão de pedir o original, gostaria de ler o original da forma como foi escrito, obviamente igual à que está na redação, mas percebe-se claramente, e eu não vou dar nenhuma lição de história, até porque de história perceberá o Sr. Presidente, que é um licenciado nessa área. O que é um facto é que, do ponto de vista da interpretação, agora puxa-me aqui uma palavra um bocado difícil, que se chama hermenêutica. A hermenêutica não é uma grande filosofia de interpretação de textos escritos na antiguidade, na era moderna já se faz outro tipo de interpretações, mas do ponto de vista da hermenêutica ou do ponto de vista da interpretação parece muito claro. A Câmara Municipal é de facto quem faz a administração do lugar. E isso é uma competência que nunca poderá ser retirada à Câmara Municipal, mas parece resultado líquido daquele testamento. Há outras coisas que resultam líquidas que já não têm aplicação, como por exemplo no testamento vir referido que está terminantemente proibida a instalação de corrente elétrica, mas quer dizer, percebe-se que isso depois, com o tempo e com a evolução do tempo, se perde. José Relvas não tinha a percepção que iria ser uma coisa fundamental até para a segurança da própria casa. Mas isso é uma coisa, e outra coisa são dados muito concretos, ou indicações muito concretas, sobre a forma como é administrado o lugar. E são tão concretas que são repetidas 3 e 4 vezes durante o testamento. Tudo isto para dizer que registro, com agrado, que o Sr. Presidente não quer entrar, de facto, em conflitos judiciais com a Fundação, e apelo que a Fundação também não queira fazer o mesmo, porque numa terra da nossa dimensão, tendo em conta um dado que é, eu penso que tudo se resolve verbalmente entre cavalheiros, porque sou a presumir e a assumir que temos cavalheiros de ambas as partes e que terá sido apenas um momento de calor de uma noite de verão que poderá ter disputado um processo desses. Quero acreditar nisso e quero acreditar que poderemos retomar aquilo que têm sido as conversações entre esta Câmara Municipal e a Fundação, já agora com muitos 40 anos atrás, de forma escorreita e de forma tranquila. Portanto, registro com agrado que eu não tenho essa intenção e faço um apelo para que a Fundação também não tenha. Também a Câmara Municipal, eu faço parte deste executivo, também não pode estar constantemente a ser sujeito a processo e não reagir sobre esses mesmos processos. Parece-me tudo normal. Mas vou aguardar com calma para ler o que o Tribunal Fiscal do Instituto de Leiria disse sobre o assunto. Existem assuntos também de grande relevância e de grande ordem do dia e, portanto, por aqui me fico, aproveitando depois o meu tempo para discutir esses mesmos assuntos um bocadinho lá mais à frente. Muito obrigado. Então, muito obrigado, Sr. Vereador António Moreira. Boa tarde a todos. Uma saudação também especial à Sra. Presidente da Junta e Sr. Presidente da Assembleia. Não é costume estar aqui presente e é sempre agradável na vossa presença nas reuniões do município. E eu ouvi com atenção a situação que o Sr. Presidente apresentou do Tribunal de Leiria, do comunicado que recebeu, nós não recebemos também, e fui ouvindo com alguma atenção a conversa do Sr. Presidente. O Sr. Presidente sabe, tal como eu sei, que o Conselho de Administração da Fundação José Relvas é formado por 5 elementos, 3 eleitos na Fundação, pelos 40 maiores candidatos, acho que já não são 40, mas são iguais, e mais 2 elementos que têm que ser assento, que é o Presidente da Assembleia, o Presidente da Assembleia da Freguesia e da Câmara Municipal. O que é que quer dizer com isso? Quer dizer aquilo que o Sr. Vereador Pedro Gaspar disse, era uma situação que deveria de ser realmente decidida nas reuniões do Conselho de Administração, porque eu penso que o município está sempre representado, penso eu. Se não está, deveria de estar. Depois, não percebi bem o Sr. Presidente disse que está em projeto uma alteração dos estatutos, onde eventualmente a Câmara Municipal e a Junta Vazia iriam deixar de ter direito a contestar as decisões do Conselho de Administração. Isso é uma coisa que está no grau já, não é?
que o senhor diz que os novos estatutos prevêem isso? Já tem conhecimento disso? Tem a ver com uma eventual adaptação dos estatutos à lei das fundações. Exatamente para que a fundação possa continuar a ser uma fundação. Passa a repetição do termo, não é? Agora, eu não ponho em causa essa necessidade. O que eu ponho em causa, de facto, é se, havendo conflito entre essa possibilidade e o testamento do réu, se faz sentido se continuar a ser uma fundação. Pode ser uma outra coisa qualquer, desde que ela continue a ser gerida de acordo com as regras que foram definidas no testamento. Isso está acima, para mim, e penso que para todos nós, está acima de qualquer outra possibilidade. Agora, se me disserem, não, isto para continuar a ser uma fundação, tem que ser nestes termos, ou seja, a Câmara, a Junta de Freguesia, deixam de ter o papel que lhes é destinado pelo testamento nas decisões. Então, para mim, tem que ser outra coisa qualquer. Não é fundação, é instituição, é outra coisa, mas é aquilo que está definido no testamento. Bom, seja qual for, tenho a noção de seja qual for. Mas de qualquer maneira, peço desculpa. Temos que fazer chegar para os meus vereadores essa documentação. Vou fazer chegar, o vereador João Pedro tem esses dados. Temos que tirar uma cópia e enviar ao meio também aos vereadores essa documentação relativa aos estatutos. Tenho a noção exata de que, mesmo com a alteração desses estatutos, esses estatutos, no fim de aprovados em Assembleia de Contribuintes e primeiro em reunião do Conselho de Administração, vão ter que ser sempre aprovados por um Ministério, penso que da Administração Interna, mas não faço ideia. São aprovados por um Ministério qualquer. E eu tenho dúvidas que qualquer Ministério vai aprovar uns estatutos que vá contra o que o Sr. José Rola escreveu lá, que a Câmara Municipal e a Juntaria têm o poder de. Eu penso que isto está colocado no testamento do Sr. José Rola. Pronto, eu penso que essa situação nunca se irá pôr, digo eu, como pessoa de boa vontade, acredito que isso nunca vai suceder. De toda maneira, vamos estar atentos e já vi tanta coisa que vamos pensar que não seja possível. Agora, voltando a algumas coisas que me chamam a atenção nestes dias, há 3 ou 4 perguntas que eu queria fazer ao Sr. Presidente da Câmara e à direção. Estamos já não chega a um mês, penso eu, da inauguração da Alpiada. Que eu penso, da Alpiada, não há cartaz, não há programa, não há publicidade, ou pelo menos eu não tenho conhecimento, nunca vi, não ouvi falar de nada. Depois, gostava que me explicasse mais ou menos porque este atraso, penso que já não falta um mês, penso que a Alpiada será no dia 3 ou dia 2, não sei bem. É 3, começa a 3. Sim, é 3, quer dizer que já não falta um mês, já não falta 28 dias. Depois, perguntar-lhe também o porquê de, aqui há poucas semanas atrás, ou meses atrás, havia recolha de lixo num lugar 2 vezes por semana e agora só tem a haver uma recolha por semana. Há de haver um motivo qualquer. Já agora, se não se importava também, oferecermos sobre essa situação. E depois falar-lhe aqui numas falhas de água que tem havido na zona alta, isto mais dirigido às águas do Abatejo, como é lógico, mas como a Câmara faz parte da direção das águas do Abatejo, se era possível explicar o que é que se passa. Aqui há uns anos atrás não haveria tantas falhas assim de água. A população é mais ou menos a mesma, ou talvez até menos. Tecnicamente, as águas do Abatejo antes eram geridas pelo município, que se calhar tinha muito menos hipóteses técnicas de computadores, de todos os processos que existem agora, para que essas coisas não sucedam. E não sucedia tanto. E agora com uma empresa destas. Eu morava cá e a ideia que eu tenho é exatamente o contrário. Acontecia mais vezes. Olha, mas isso na zona alta, nunca me lembro de uma vez ou duas, parece que falhação. Não, acontecia mais vezes. Eu morava na zona alta. Não tenho, eu, quanto a isso, é uma questão de percepção, não tenho aqui os dados. Mas eu não tenho a mínima dúvida. Pronto, mas eu penso que não me parece a mim
É claro, isso aí. Que não me parece a mim que esteja a coisa, desculpe que eu já para aí ouvi, que tem a ver com as pessoas encherem piscinas e não sei o que mais. Eu penso que existem 30 piscinas na zona alta e nem todas as pessoas enchem a piscina numa noite, no mesmo dia à noite. Enche uma agora, outra daqui a um mês, outra daqui a 15 dias. É assim uma desculpa esfarrapada. E depois dirigindo também às águas do Ribatejo. Eu gostava que o Sr. Presidente tomasse providências no assunto que as águas do Ribatejo usa e abusa. As águas do Ribatejo, e muito bem, quando são chamadas para resolver algum problema numa rua, vão, abrem buracos, resolvem. E depois vão tapar esses mesmos buracos. Não lhe vou dizer tempo, porque não quer ser injusto, mas meses. E vou-lhe falar um caso concreto. Em frente do passeiozinho, em frente das antigas finanças, foi aberto um buraco há 2 meses, talvez, há muito tempo. Foi cortado todo o passeio. As pessoas, é uma rua, a Rua Silvestre é uma rua muito complicada. Para trânsito, carros para baixo, carros para cima, carros vão estacionados de um lado, carros vão estacionados do outro. As pessoas, é a rua que mais pessoas traz da zona alta à vila. As pessoas, para passarem, têm que ir pelo meio da estrada. Ou seja, por exemplo, eu acho que as águas do Ribatejo não têm o direito de fazer uma coisa dessas. Abre um buraco, fecha o buraco. Não quero que seja logo assim, até podia ser logo assim. Se o problema está resolvido, resolveu o problema logo assim. Mas 1 dia, 2 dias, 3 dias, era desejável. Agora, aliás, deixe-me que eu lhe diga que eu nunca me lembro daquele bocado de passeio que não está sem buracos. Está lá um buraco há 3 ou 4 anos, mas na estrada. Mas será que sou eu que vejo? Toda a gente passa lá, encarregados da Câmara, empregados da Câmara, fiscais da Câmara, vereadores, por exemplo, passa lá, e ninguém vê que aquilo não está correto. Ainda não assisti lá no outro parlamento, mas estamos cá para ver. Aqui, há uns meses, falei aqui ao Sr. Presidente de umas 2 ou 3 casas que eu achava que estavam em grande perigo na vila. O Sr. Presidente disse que sim, que comungava da minha preocupação e disse-me até inclusivamente que eram situações que estavam identificadas. A minha pergunta é muito simples. Deixaram de estar identificadas as situações? É que o problema não foi resolvido. E como a gente lê e ouve e lê notícias nos jornais tão graves acerca de situações dessas, não gostava nada que isso substancialmente. Sabe que eu estou a referir, às casas que eu me estou a referir, foi há 2 meses talvez que eu falei disso. E neste momento é a operação. Muito obrigado. Então, procurar responder às questões. Em relação à questão do Jardim Municipal, de facto, a aprovação do procedimento de abertura de concurso e das peças que irão a concurso foi realizada na última reunião de Câmara. A Câmara aprovou todos os procedimentos para a abertura de concurso público da empreitada de requalificação, ampliação e requalificação do Jardim Municipal, de acordo com as regras que estão definidas no aviso de abertura, de forma a podermos aproveitar o fundo comunitário, o fundo estrutural que está associado no âmbito da regeneração urbana. Dizer também que já foi aprovada essa candidatura, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Alentejo já nos comunicou a aprovação e o financiamento a 85% da operação em causa e, como foi dito também pelo engenheiro Tudal, está agora o processo de introdução, que ainda é muito material, muitas peças, e está a ser feito na plataforma, não é? De forma a que agora, nos próximos dias, esteja concluído e
Terça-feira, portanto, e depois abre então o prazo, não é, para... Exatamente. Portanto, a nossa ideia é, o mais breve possível, estarmos em condições de iniciar as obras e depois também aproveitar aqui a majoração que o Governo já anunciou para os projetos que forem concluídos até um determinado montante, em termos de execução, até ao final do ano. 15% de erro até ao final do ano coloca-nos em posição para ter uma majoração ao nível do financiamento. Depois, em relação às questões da Fundação José, como registro aqui como muito agrado a postura dos seus vereadores de responsabilidade, exatamente, e que me parece ser na linha do que interessa à população de Alpiaço, ou seja, a defesa do interesse público na gestão do legado de relvas e dos legados que estão associados. Portanto, e nós, como é evidente, vamos procurar manter uma linha de serenidade, uma linha de resolução institucional das divergências e, em último caso, também, é evidente, resta-nos a prerrogativa de, se não houver uma alteração de postura, de enverdar pela via também judicial. Aliás, o que me preocupa agora mais, é evidente que me preocupa a questão da legitimidade, que foi aqui já abordada, mas preocupa-me ainda mais as questões ligadas à possível alteração dos estatutos de forma que o controle e a possibilidade de veto das autarquias representadas nos órgãos da Fundação deixe de existir. Em relação à Alpiagra, este ano foi programada, trabalhada com muita antecedência. Eu, desde que eu estou na Câmara, enquanto vereador, primeiro e depois como Presidente, eu acho que é o ano em que as coisas estão mais adiantadas. É evidente que quando eu era vereador em minoria não tinha os dados relativamente ao desenrolar do processo aqui no interior da Câmara, mas pelo menos em termos de difusão, de publicidade, de promoção, isso acontecia no mês de agosto, acontecia muito em cima da Alpiagra. E já connosco, aqui, e comigo como Presidente, isso também aconteceu. Aconteceu e até houve um ano que os vereadores chamaram a atenção e com toda a justeza atrasámos um bocado na divulgação da Alpiagra. Este ano tem havido, o cartaz está a circular na internet, até os artistas, parte do programa, sobretudo aquele programa que mais impacto tem junto dos potenciais visitantes, tem vindo a ser já divulgado e vai ser posto todo este processo mais insistentemente na rua agora durante a próxima semana. O vereador Carlos Jorge, que tem esta responsabilidade de coordenar os trabalhos da Alpiagra no âmbito dos pelouros que tem, está de férias, vem agora, segunda-feira já cá está, portanto o processo andará agora com maior rapidez. E eu sempre também achei o ideal, de facto, é preparar o essencial a tempo. A divulgação, acho que deve concentrar-se aqui neste mês, neste período, e sobretudo ali nos dias anteriores à Alpiagra, nas semanas anteriores à Alpiagra, porque é quando as pessoas depois também fazem a avaliação, se vão, se não vão, portanto, isto está muito mais próximo do momento da realização do evento. Exato, o cartaz, etc. Isso está divulgado, o vereador está-me a lembrar, desde a Feira da Agricultura, já em junho, no princípio de junho. Depois a questão da limpeza do lixo, da recolha do lixo, peço desculpa. O vereador não está cá, ele tem esses dados de forma mais fina que eu.
O que é certo é que também, já foi aqui dito, os vereadores também já tiveram acesso a essa informação, já o discutimos, que as grandes dificuldades em termos de pessoal e de meios, né, que também elas se estendem às outras autarquias, tanto que há em processo trabalhos no sentido de as autarquias avançarem em conjunto nesta questão da recolha do lixo. É uma questão que, enfim, a Câmara depois avaliará mais à frente, mas é um trabalho que está a ser feito pelas câmaras aqui da nossa região. Todas elas têm um conjunto de problemas semelhantes: falta de pessoal, falta de carros, não é? Os carros antigos, os nossos carros têm 20 e tal anos, não é? 30 anos, já foram à tropa, não é? E já, portanto, consomem recursos financeiros também muito elevados cada vez que há uma avaria, que há uma peça que se parte. Portanto, e tudo isso obriga aqui a uma certa racionalização. Portanto, houve uma alteração de percursos, alteração da frequência de vezes em que se passava em determinadas ruas, porque também havia uma pouca eficácia na recolha do nosso município. Alpiarça, proporcionalmente, é o município destes todos da Ecolesília, da Resiur, que mais caixotes de lixo tem por habitante, muito acima de todos os outros. Portanto, nós temos em bruto quase o mesmo número de caixotes de lixo que a maior parte dos outros municípios, e temos menos população, muito menos do que alguns dos outros municípios, porque, como digo, porque per capita somos os que temos maior número de contentores, portanto, e isso também obriga, como é evidente, a um esforço suplementar, e muitas vezes os nossos carros iam à Raposa ou até colocar o lixo e não iam cheios. Portanto, e isto obrigou também a um esforço de racionalização. É evidente que, acima de tudo, está ao serviço à população, portanto, e como é evidente também, não podemos, de qualquer forma, permitir que ele se vá deteriorar. Portanto, é uma questão que é acompanhada, mais pelo vereador Carlos Jorge, portanto, poderemos, na próxima reunião, dar uma informação mais concreta sobre esta questão. Portanto, há sítios mais afastados em que o caixote do lixo enche muito menos vezes durante uma semana e é evidente que vamos lá menos vezes. Fez-se esse trabalho de identificação dessas situações. O que às vezes acontece é que o caixote do lixo, que normalmente demora uma semana a encher, às vezes é cheio num dia. Porque também às vezes leva lá coisas que não deviam lá estar. Também acontece isso. Portanto, e depois as pessoas queixam-se. E às vezes são algumas delas que lá vão pôr o que não devia lá estar. Mas isso também, é evidente, não é uma regra. São situações que eu acho que são excepcionais. A Águas no Ribatejo e a questão da falta de água. Houve aqui três dias em que esta questão se concluiu. Portanto, houve 2 dias seguidos em que a zona alta da Alpiarça, que, enfim, abrange uma grande parte da vila, ficou sem água ao final da tarde. Houve ali umas horas entre o final da tarde e meia-noite, 1h da manhã, em que não houve água. Portanto, e é penalizador das pessoas, como é evidente, as pessoas vêm do trabalho, querem se lavar, querem cozinhar, etc. Portanto, foi 2 dias seguidos e houve agora um outro dia, há 2 ou 3 dias atrás, em que a falta de água ocorreu nessa zona alta da Alpiarça de manhã. Portanto, entre as 7 e tal, 8 horas e as 9 e qualquer coisa da manhã. E foi por aquilo que nos explicaram, que nós entramos logo em contacto e insistimos para que se resolvesse rapidamente a situação. Portanto, foram motivadas por razões distintas. As 2 primeiras vezes, aqueles 2 dias seguidos, foi exatamente por um excesso de consumo anormal. Dias de muito calor também, em que normalmente os consumos aumentam, ficam próximo do limite, e as Águas do Ribatejo atribui um consumo, enfim, não essencial, ou seja, regas, e nós também sabemos, que normalmente é assim, intensificação das regas de quintais e de flores, etc. A própria intensificação das regas do município
e, eventualmente, também outros consumos dessa questão das piscinas, etc., que estão presentes, mas estão presentes em todo o lado. E não foi, ao Piarça, caso único, pontualmente houve outros conselhos onde isto também aconteceu em dias de muito calor. A última vez que aconteceu, aqui sobre a manhã, foi devido a uma falha de uma bomba que abastece o depósito da estação de tratamento, que abastece o depósito elevado aqui da Alpiarça, e quando se aperceberam da falha da bomba e quando se conseguiu reativá-la, e como os consumos também estavam elevados, com muito calor, durante a noite, os consumos também normais de regas, etc., durante a noite, fez com que a água, durante aquelas 2 horas, 3 horas na parte da manhã, não tivesse chegado. Portanto, é uma situação que nós acompanhamos, nós insistimos, queremos ver resolvida, chamamos, portanto, e que, enfim, aconteceu. E não deve acontecer, porque, de facto, o serviço de qualidade que as águas do Rio Batejo pretende fornecer, que os municípios, não é, que no fundo gerem as águas do Rio Batejo, pretendem fornecer às suas populações, tem que estar garantido. Portanto, é uma questão de princípio. Portanto, e espero que a situação seja resolvida. O vereador diz que não acontecia. Também acontecia. Eu morava cá, morávamos todos cá, e acontecia até com maior frequência. Quanto ao tapar dos buracos, é um outro problema que nós também temos insistido e temos feito um levantamento, tem-se enviado, contacta-se diretamente a Direção-Geral dos Águas do Batejo, algumas direções intermédias através dos técnicos, para se resolver, e é também um problema comum aos vários municípios. E que a empresa tem que responder melhor nos próximos tempos, tem que melhorar este serviço. Porque, de facto, isso acontece, como muitos desses serviços são entregues por empreitada, as empresas que ficam com essas empreitadas da reparação de intervenções que são feitas no sistema, muitas vezes juntam vários desses trabalhos para virem ao local. E às vezes está-se vir uma empresa de Vila Nova de Orém, ou de Fátima, ou de Torres Novas, fazer aqui uma reparação de um buraco ou 2 em Alpiarça, eles, enfim, procuram ao máximo fugir, mas é a obrigação dos águas do Rio Batejo realmente insistir, pronto, e de facto, e às vezes há situações em que há penalizações aplicadas pela própria empresa. Mas é uma questão que nós temos discutido, porque é também, como disse, comum aos vários municípios. Aliás, até agora ficou decidido que os próprios municípios podem intervir na resolução do problema e depois imputar as responsabilidades às águas do Rio Batejo. Agora, o problema é que nós temos os meios que temos. Não é? Temos os meios que temos e temos muita dificuldade depois em incorrer em todas essas situações. Mas pronto, é algo que de facto tem que ser bastante melhorado, até porque é o primeiro impacto da imagem da empresa junto das populações. Portanto, é este serviço de proximidade que tem que ser prestado. Em relação às casas, a gente de facto tem aí um conjunto, a vila, sobretudo a vila, o Frade Baixo, Frade Cimo, Casalinha, etc. A Boxaria também tem algumas situações, mas aqui na vila é onde a situação é mais gravosa, com um edificado muito degradável. E temos aqui, temos em Almeirim, temos em Santarém, temos em Coruche, etc. Enfim, há sítios onde de facto há um trabalho já há mais anos e há capacidade por parte das autarquias de intervir naquilo que é seu, propriedade municipal, em grande medida, espaço público, mas o problema coloca-se sobretudo ao nível da propriedade privada. Muitas vezes os proprietários não têm os meios financeiros, não têm a capacidade para intervir, os herdeiros dos antigos donos das casas, os próprios donos das casas já idosos, com rendimentos muito baixos, e não é fácil. E a Câmara intervém em determinadas circunstâncias, não é? A Câmara não pode intervir de qualquer forma. Portanto, intervém quando há, de facto, riscos para a segurança, mas tem que obedecer um conjunto de procedimentos. Não é? Tem que notificar, tem que dar prazo, portanto, o proprietário esgota o prazo e
não vai demolir o edifício, a Câmara vai ter que notificar outra vez, tem que ir para a posse administrativa, depois tem que ter o pessoal e as máquinas para ir lá, em detrimento do tapar dos buracos, porque se o pessoal vai tapar os buracos, ou melhor, se o pessoal vai demolir as casas, são eles mesmos que têm condições para tapar os buracos, não é fácil ter em conta esta situação, mas enfim, já temos vindo a intervir na demolição de algumas destas casas e depois imputando os custos aos proprietários. Depois é outro problema, quando os proprietários não pagam, enfim, depois tem que ir para a justiça, etc. Portanto, mas é de facto uma situação, no caso de risco grave ou iminente, desculpa, para a segurança que temos que intervir. Portanto, é basicamente isto que eu tinha para dizer relativamente às questões colocadas. Não sei se eu respondi, não ia nada com o vereador João Pedro. Então, nós poderíamos fazer aqui a tal outra ronda, mas dentro daquilo que se consensualizou no regulamento, que era uma coisa agora mais curtinha, para clarificar algumas situações e para depois terminarmos o período de ordem do dia. Então, os vereadores. O vereador está? Está? Então, muito bem. Então, assim, chegamos ao fim do período de ordem do dia. Eu tenho aqui já, queria pedir ao chefe de gabinete para me trazer a cópia da notificação da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, e, portanto, está aqui, não todos despachei aos seus vereadores, e deram ao vereador João Pedro, mas era para todos. Portanto, fazemos então um intervalo, se estiverem de acordo, 5 minutos, e depois vamos para a hora de trabalhos. Então, depois do intervalo, vamos retomar a reunião de Câmara, agora entrando na ordem de trabalhos. Ponto 1 é o agradecimento da Câmara Municipal de Rio Maior pela colaboração da Biblioteca Municipal de Alpiaça na atividade de Histórias em Pijama na Biblioteca. Os nossos técnicos da Biblioteca, Paulo Bocado e o Rui Gaspar, estiveram presentes, portanto, e há aqui o agradecimento da Câmara da Biblioteca, da Câmara Municipal de Rio Maior. Portanto, foi dado conhecimento. Ponto número 2 é do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes. É um projeto de resolução que foi apresentado na Assembleia da República em defesa do Hospital Distrital de Santarém. Tendo em conta a situação do Hospital de Santarém e também de toda a problemática da saúde na nossa região, o Partido Ecologista aos Verdes, e eu sei também que o PCP apresentou um projeto de resolução próprio, mas que não nos foi entregue, portanto o deputado António Filipe também interveio nesta matéria, mas este foi-nos enviado pelos Verdes e vem aqui à Câmara para conhecimento, coloca aqui a tónica na atual situação dos habitantes, cerca de 200.000 habitantes da nossa região que são servidos pelo Hospital Distrital de Santarém e alguns problemas de falta de médicos e de profissionais de saúde que têm a ver com as políticas que têm vindo a ser seguidas e que terão de ser resolvidas e ultrapassadas. Aqui conclui que a Assembleia da República deve aprovar uma recomendação ao Governo a fim de dotar o Hospital de Santarém e os centros de saúde de Alzíria de mais profissionais de saúde e meios materiais capazes de garantir a qualidade dos serviços de saúde que os utentes da região necessitam, bem como também garanta a defesa da maternidade no Hospital de Santarém. Portanto, vem para conhecimento. Se há alguma questão,
houver, foi dado conhecimento. O ponto 3 é uma proposta assinada pelo vereador João Pedro Arraiolos de subsídio ao Clube Desportivo dos Águias relativo à participação deste clube na realização das férias desportivas de verão 2016. Eu passo ao vereador João Pedro. Boa tarde a todos. À semelhança do que já se viu em anos anteriores, em que para o desenvolvimento desta atividade de férias desportivas, que já vai no seu quinto ano consecutivo, da memória, e que tem ao fim e ao cabo também contribuído para que as crianças entre os 10 e os 15, 16 anos possam ter uma atividade física diária e que, acabando também a idade para integrar o OTL, que é coincidente também com o primeiro ciclo básico, portanto, proporcionar também quer o convívio, quer a atividade física destas crianças e jovens que, por tendência, teriam um outro tipo de atividade nessas horas muito mais sedentária e de menos interação também com outras crianças e jovens. E que, sendo que também a Câmara Municipal não tem meios próprios para assegurar o funcionamento de toda esta atividade, decorre-se do Clube Desportivo dos Águias para complementar e também até dinamizar esta atividade que está a decorrer desde o dia 21 de junho até o dia 26 de agosto, em que as inscrições decorreram todas no início, em que as pessoas depois escolhem as quinzenas em que pretendem participar, normalmente que não serão os coincidentes com as suas férias, mas que em todas as outras costumam ter uma aderência bastante significativa. Portanto, neste programa tem havido uma diversidade de atividade física, portanto, as crianças e jovens participam não só naquelas que gostam, mas também têm contacto até com modalidades desportivas e recreativas que não conhecem, e para que ele se concretize foi solicitado o Clube Desportivo dos Águias, que colaborou na organização e dinamização destas atividades, a cedência de material e apoio dos seus técnicos para um bom desenvolvimento desta atividade. Daí que propõe que se atribua um subsídio de 1.600 euros ao Clube Desportivo dos Águias para o desenvolvimento desta atividade em todo o seu tempo que decorre, que são mais de 2 meses de atividade. Muito bem. Alguma questão? Tenho. Sim. Bem, é diferente. Não ligo muito. Já está. O Sr. Vereador disse muito bem que, efetivamente, pelo menos desde que eu aqui estou, há 3 anos esta parte, de facto, esta atividade vem sendo conseguida com sucesso nos últimos 5 anos e que, de facto, isso registra uma cadência de normalidade que me faz fazer a seguinte pergunta. Porquê é que nós não fazemos um protocolo no Desportivo dos Águias ou contra a entidade? Ou porquê é que estas verbas não são logo incluídas naquilo que é a atribuição de verbas anuais às entidades? Vem sempre uma verba, eu não me recordo, o ano passado seria ligeiramente superior, se não estou em erro, uma coisa como 1.800 euros de memória, não sei se seria ou não. É certo que não é explicado como é que a verba aparece nos 1.600 euros, mas isto é recorrente. Sendo recorrente, pergunto ao Executivo se não seria mais transparente ou o Desportivo dos Águias ser logo injetado esse capital, até porque
nós temos aqui cedência de material e apoio aos seus técnicos. Provavelmente existe um pagamento de vencimentos aos técnicos. As atividades já começaram a 20 de junho, nós estamos em agosto. Portanto, o Clube Desportivo também está aqui a suportar uma parte em avanço daquilo que será o subsídio aprovado hoje. Quer dizer que poderá ter aqui algum atraso naquilo que é o pagamento das suas obrigações perante os técnicos. A minha pergunta é que, sendo esta uma atividade comum, uma atividade também que eu salvo e saudável, efetivamente a Câmara tem, na minha visão, que se constituir como um parceiro social dos seus cidadãos, e portanto essas atividades são muito importantes e são para prosseguir, na minha opinião, mas todos os anos estamos a analisar este documento e o repto que fica, ou a pergunta que fica, é porque é que isto não se pode fazer de outra forma, mais clara, através do protocolo ou do próprio Clube Desportivo dos Águias, ou juntando o protocolo depois àquilo que seria o acréscimo desta verba ao subsídio anual, incluindo o Águias, isto no seu plano de atividades. Vereador? Sim, eu li aqui a proposta com relação e é uma pergunta que eu queria fazer. O município só colabora com a parte monetária ou colabora também com o pessoal e meios técnicos, logísticos para transporte dos miúdos e isso assim? É que há uma coisa que me chama aqui a atenção. Eu acho, na minha opinião, quando me diz aqui que vai haver 4 programas de 50 crianças no mínimo por cada programa, não é? Ou seja, cada 15 dias, isto dá 2 quinzenas e mais 5 dias, 4 quinzenas mais 5 dias, 1.600 euros eu vejo muito reduzido se for vagas a ter que fazer isto tudo. E então o que é que vai, na minha opinião, suceder? Ou vai faltar pessoas para tomar conta das crianças, ou é a Câmara que está a colaborar também com a assistência da pessoal? Repare, eu penso que, a minha experiência que tenho de lidar assim com crianças, penso que cada grupo de 50 crianças tem que ter no mínimo entre 2, 3 monitores e mais 2 pessoas só nas pais têm. Pronto, penso que vai estar sempre 5 pessoas ocupadas, 4, 5 pessoas ocupadas. Considerando que são 2 meses de subsídio e mais 5 dias, parece-me que os 1.600 euros são um bocado reduzidos para o trabalho que o Clube Desportivo dos Águias, o trabalho de colaboração que o Clube Desportivo dos Águias irá dar ao município. E fico realmente satisfeito por ver que começa a resultar a colaboração das associações de Alpestre com o município, que eu acho que é por isso que as associações devem existir e é por isso que recebem subsídios, e a colaboração da Câmara também em várias coisas. Congratulo-me com isso, mas realmente sinto que fica aquém do que seria desejável para tantos miúdos. Bem, está. Como é? Senhor. Portanto, em relação à questão inicial, nós, para esta atividade, a atividade é desenvolvida e é a responsabilidade da Câmara Municipal. Portanto, a Câmara Municipal é que organiza e depois tem que avaliar diante dos seus recursos, o movimento de desporto é composto por 3 pessoas, diante dos seus recursos, a capacidade de resposta que tem, as pessoas também têm direito a férias e tudo mais, as próprias pessoas do movimento de desporto têm que usar um período de férias, pelo menos neste período do verão, e portanto há que articular todo este serviço. A responsabilidade é da Câmara Municipal da organização do serviço, do programa e depois suporte do apoio do Desportivo dos Águias para complementar esta mesma atividade e não a responsabilidade é do Desportivo dos Águias. Portanto, aqui existe aqui esta diferença. E de que após as inscrições é que nós poderemos avaliar, digamos assim, o impacto e a própria necessidade de recursos humanos para depois dar resposta minimamente digna também em relação à própria atividade, ter capacidade de resposta para o desenvolvimento da atividade. Daí que muitas vezes só após o início ou coincidente com o início da atividade é que sabemos os recursos humanos necessários e depois articulamos com a possibilidade de
de poder ceder essas pessoas para colaborarem connosco, quer nos períodos em que temos menos recursos humanos, quer também no acompanhamento, e até a própria coordenação é assegurada pelo professor André, que tem colaborado também em todos, praticamente, acho que só no primeiro ano é que foi desenvolvido pelo Gabinete de Desporto, mas a partir daí tem sido sempre responsável pela coordenação da atividade, em articulação com o Gabinete de Desporto, e tem sido profícuo em que as próprias crianças e jovens têm aderido bastante, e daí que depois, após o início da atividade, coincidiu com o meu período de férias, eu também entendi que não poderia trazer uma proposta minha sem eu cá estar presente, fazia alguma questão disso, e era para ter vindo à reunião anterior e colapso não veio, e daí a razão de ter vindo apenas agora, porque o que estava previsto era já ter vindo à reunião do dia 25 e que depois, após se ter enviado a ordem de trabalho, em que verificámos e para não estar a enviar em cima da hora, entendemos que poderíamos trazer esta reunião já com o tempo. Daí haver a razão. Penso que respondi às duas questões, não sei se houver alguma dúvida. Mas pronto, em relação à questão do protocolo, há sempre aqui alguma imprevisibilidade no sentido de definir exatamente o papel necessário para colaborar connosco. Muito obrigado. Não sei se podemos passar à votação. Muito bem, então íamos votar este ponto número 3, proposta de subsídio ao custo dos EIGAs, no sentido de enquadrar a colaboração nas férias desportivas de verão de 2016. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos de seguida no ponto 4, tem a ver com um arrendamento da loja número 2 do mercado municipal pela empresa Tagospan Limitada. Trata-se de uma proposta de ratificação de um despacho do Presidente da Câmara Municipal de 27 de julho de 2016. Eu deixo ao vereador João Pedro também a possibilidade de apresentar este ponto, explicar no fundo também porque é que deu o despacho e porque é que não foi aprovado logo diretamente na Câmara. Portanto, conforme está definido na própria proposta, o requerente, neste caso, apresentou um requerimento no sentido de mostrar a intenção de ocupar esta mesma loja depois de ter decorrido o período da asta pública, e o próprio edital previa que se pudesse atribuir as lojas pelo preço base da licitação, e havendo interesse, e mostrou um grande interesse também em que se iniciasse este contrato de arrendamento no dia 1 de agosto. Daí que esta proposta vem para ratificação no sentido de proporcionar ao próprio requerente a possibilidade de poder usufruir da loja, para depois não ter que estar à espera mais um mês e só iniciar dia 1 de setembro. Mas ao fim e ao cabo trata-se de uma das 3 lojas que nós colocámos em asta pública, em que ficou deserta essa asta, da possibilidade de se concessionar o direito à ocupação de uma delas, e ao fim e ao cabo penso que é do interesse de todos que isso seja feito, e para o próprio interessado também havia a possibilidade de iniciar já o seu negócio. Daí que vem para a ratificação esta adjudicação por 1.000 euros, que era o preço base de licitação para a concessão deste direito à ocupação das lojas, e depois a vestido da regra normal. Muito bem. Alguma questão? Só uma. Agradecendo a explicação do Sr. Vereador,
Ele acabou por não referir, mas provavelmente manteve-se também, além do valor mínimo da adjudicação, previsto na asta pública, os 65 euros mensais também era o valor que estava previsto para a arrematação. Ou... A arrematação é a concessão do direito de ocupação do espaço. São os 1000 euros com a arrematação, os 105 euros é a renda, que está atribuído a todos. O valor da renda não vai para a licitação. É uma venda tabelada. Sim, exatamente. Não tinha. Pois. Muito bem. Mais alguma questão? Então, depois da explicação do vereador, vou pôr à votação a ratificação deste despacho de 27 de julho de 2016 de arrendamento da loja do mercado. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Gaspar. Ponto número 5. Uma informação interna do Serviço Técnico de Obras e que tem a ver com um pedido de informação da legalização da pecuária. O requerente é o Sr. Augusto dos Santos Sá. Este é um assunto que já veio aqui à Câmara Municipal. Na altura, isto tem a ver sobretudo com a possibilidade de classificação de legalização e ao abrigo da legislação que saiu, não é, relativamente a este regime extraordinário de legalização deste tipo de explorações, implicava uma pronúncia por parte da Câmara Municipal e a Câmara, na altura, aprovou por unanimidade contactar por escrito o promotor no sentido de precisar a questão da empregabilidade e alterar a sede social da empresa para a Alpiense. Portanto, eram, no fundo, duas questões que tínhamos de saber quantos trabalhadores é que iria abranger, portanto, esta operação, em termos de elaboração na unidade, na exploração, e também esta questão da sede social no Conselho. A empresa veio a responder a dizer que tem a intenção de aumentar o fluxo de trabalho, não quantificam postos de trabalho que venham a criar, portanto não prevêem o número de pessoas que possam vir a contratar, e depois dizem que não é viável a transição da sede social para Alpiar-se, porque além dos vários custos seria incomportável tudo o que está inerente a essa alteração, como as entidades fiscais e demais. Normalmente, nos outros casos, quando nós solicitamos isto, tem até havido o assentimento, aqui não vai, e a informação técnica vai, portanto, do Gabinete Técnico, do Serviço Técnico de Obras, a proposta vem, enfim, a análise que fazem, naturalmente, embora a nós cabos pronunciar em definitivo, vem no sentido de propor o indeferimento da pretensão do requerente. Era isto que, no fundo, eu iria propor, mas deixo, enfim, à discussão e à consideração dos seus vereadores. Sim. Sr. Presidente, muito obrigado. Efetivamente, quando eu dar propriedade, o senhor disse que este assunto, já na primeira vez que cá veio, já tivemos a oportunidade de debater naquilo que eu lembro-me, levantei também como dúvida legítima da concessão daquilo que é direito de concessão, agora peço desculpa, estava a faltar o termo. A sede social, o interesse público. O interesse público. É que nós, obviamente, aqui em defesa da autarquia, temos que levar a questão do interesse público ao mais alto nível possível, que é o nível que nós representamos dentro da autarquia. E eu lembro perfeitamente de haver esta discussão, porque a alteração da sede social de uma empresa, hoje em dia, implica, se bem me lembro, uma taxa de 60 e poucos euros e a conservatória, não é? Implicará muito mais do que isso. Obviamente tem implicações
na empresa. Eu também conheço bem esse meio, como os senhores conhecem, como os senhores sabem, é o meio onde eu trabalho profissionalmente, tem efetivamente outros custos inerentes, desde mudanças de moradas, mudanças de cartas, enfim, há uma série de alterações a fazer, tudo muito bem. Mas o que nos é pedido por esta empresa é que nós possamos publicitar o interesse público que aquela exploração tem. O interesse público é mesmo isso, é um interesse geral para a população. Para isto é interesse geral, a partir do momento que existe captação fiscal, ainda por cima numa autarquia que tem manifestamente, como todos sabemos, dificuldades a nível de receitas, não podemos conceder o interesse público sem que haja uma negociação que prevê, obviamente, cedências de ambas as partes. E até foi aqui discutido, eu lembro do relatório, foi até aqui discutida a questão ambiental e tipo de exploração que obviamente tem um impacto que pode não ser nefasto do ponto de vista dos cientistas ambientais, mas que é com certeza nefasto para quem mora naquelas imediações. É uma exploração que de facto tem esse impacto e nós teríamos que assumir aqui uma responsabilidade grande perante os nossos municípios para lhes dizer sim, nós autorizamos esta exploração, mas existe aqui captação de impostos, existe efetivamente uma projeção real do aumento de postos de trabalho e, portanto, isto é para bem da comunidade e, sendo para bem da comunidade, tomamos essa decisão. Eu fiquei desagradavelmente surpreendido ao ver um empresário tratar um assunto destes com esta leveza, numa carta com umas linhas, e, portanto, não fiquei minimamente convencido da vontade que o empresário tem e no carinho que deveria ter, peço desculpa pela palavra carinho, no carinho que devia ter para a autarquia e para os seus municípios. Portanto, parece-me que o parecer técnico está muito bem conseguido, está bem estruturado e eu também votarei no sentido do indeferimento. Muito obrigado. Sr. Vereador Moreira. Esta situação das pecuárias é uma situação um bocado complexa e a gente sabe, nós sabemos que quando ele pediu a questão de interesse público municipal, seria por causa de uma situação de ré mediterrâneo, não é? Acontece que eu, logo desde o princípio, duvidei que essa situação fosse suceder. Eu conheço a pecuária em questão, já há anos que acompanho a situação do Sr. Augusto Santos Sá, mais conhecido por Alçado. É uma exploração familiar, com muito poucos animais lá presentes. Também lhe digo, posso dizer, porque conheço que é das poucas pecuárias que eu vejo que têm condições para trabalhar, ao contrário de outras, em que as hectares deitam a céu aberto produtos não devia deitar. A pecuária do Sr. Augusto Santos Sá tem 3 hectares e nunca passou para a segunda. Isto foi-me dito a mim pelos próprios fiscais do ambiente que lá foram e me disseram. E eu vi, então, duas hectares totalmente limpas, só uma que está a trabalhar e nunca passa de meio. Nunca passou até inclusivamente, ao contrário de outras pecuárias. Eu, na altura que isto veio a reunião, pus a minha dúvida que o Sr. Augusto Santos Sá conseguisse, considerando vários problemas, a qualidade do Sr. Augusto, pelos interesses dos filhos, pus dúvidas que ele conseguisse mudar a sede social para Alpiaz. Assim como pus, é uma outra pecuária de qual a gente falou há poucos dias, há poucos meses, e que estamos cá para ver. Essa pus-me a mim dúvidas, considerando que tem várias pecuárias no país. Ora bem, esta situação do Sr. Augusto Santos Sá, acho que deveria, não sei se já houve reuniões, se chamaram cá o Sr. Augusto Santos Sá. Eu não sei se aquilo passasse para a sociedade unipessoal, se ele não poderia, se explicaram isso, se não poderia passar só aquela pecuária. O problema é que ele tem outros negócios no concelho vizinho. E isso deve estar a fazer uma grande confusão ao senhor. Eu penso que a lei permite que, se aquela ABI for passada para a sociedade unipessoal, onde não tem grandes despesas para fazer a alteração, poderia eventualmente passar para o Conselho de Alpiaz. Agora continuo por dúvidas realmente que ele vai meter pessoal ou vai fazer qualquer coisa dessa. Não vai, porque aquilo é uma coisa que não tem significado de nada. Agora, não há dúvidas nenhumas, é que depois dessa deliberação que nós aqui tomamos,
a situação vai ser muito complicada para a Senhora Construção de São. Vai ser mesmo muito complicado. Vai ser mesmo muito complicado. Sinceramente, não sei se irei estar de acordo com a posição da autarquia sobre isso. De toda a maneira, reconheço que é uma situação um bocado complexa e que se deveria tentar, de qualquer maneira, sei lá, sobre o problema, tentar falar com a pessoa, não faço ideia. Sinceramente, também não tenho a noção. Sei que vai ser muito complicado para o Sr. Augusto Santos, que é uma pessoa que é visitada várias vezes pelos fiscais do ambiente e que tem levado bastantes multas e que tem sempre cortado e tal, sempre na esperança de conseguir utilizar aquilo. Agora, a partir de agora, que a situação vai deixar de ter essa hipótese, não sei o que vai suceder, sinceramente. É com a compreensão que eu vejo esta situação aqui, a votação. Eu posso? Sim. Eu, desde já, agradeço aqui a informação que o Sr. Ferreira Moreira está a prestar, dizendo uma coisa que para mim é essencial. Eu não conheço a exploração, não conheço o senhor, e, portanto, estou a decidir à luz daquilo que me é apresentado pelos serviços técnicos e de uma postura o mais isenta que eu consigo ter, não dizer que a sua não é isenta, é isso que eu quero dizer. Não tendo conhecimento, não me movem algumas coisas, nomeadamente saber que a pessoa é de mais idade, menos idade. Agora, também concordo com uma coisa, concordo que se houver possibilidade de dar alguma assistência a alguém que tem cá uma exploração, ao ponto de porque eu pessoalmente não abdico destes princípios, porque para declarar o interesse municipal, pessoalmente, como político, não abdico destes princípios. Para mim, é ponto assente, já o declarei. Se haverá aqui uma via intermédia de poder chamar este senhor e dizer, olha, senhor, forma, a nossa opinião, forma uma sociedade muito pessoal, sediada aqui e isto é viabilizado, também não me parece que caia os parentes na lama, nem me parece que por mais 15 dias, até à próxima reunião de Câmara, que o assunto não possa ser resolvido até essa data. Também não me choca que se possa a Câmara aqui fazer um esforço suplementar para uma conferência de partes. Também não me choca se o assunto for retirado para tentar ser resolvido e quando vier, já vier com os parâmetros que a Câmara exigiu, porque também não faz sentido agora de outra maneira estarmos a dar o produto, é o quê? Muito obrigado. Sr. Engenheiro, o que é que acha que ainda pode ser feito? Há aqui uma questão de princípio, de facto, como foi dito, não é? E acho que temos que procurar manter a posição, mas do ponto de vista técnico. Também conheço mais ou menos a exploração, talvez conheço aquilo e tendo efetivamente em termos ambientais, não é das piores. Que eu conheço que tem 3 lagoas, salvo erro, a Lagunagem, são 3 lagoas. E, portanto, aquilo vai funcionando, também não tem havido problemas nesse âmbito do meu conhecimento. O problema aqui é que aquilo está em área de REN e REN. E, independentemente das questões ambientais, a REN, tudo que está em área da REN, tem carece de licenciamento deles e se não cair naqueles parâmetros de algum regime de excepcionalidade, é indiferente. Portanto, eles não aceitam. Portanto, quando estão assuntos já bem em 1998, na altura, a Câmara reconheceu o interesse municipal da exploração, depois por razões que não conheço nem avanço, portanto, por parte dele, ele não avançou. Portanto, não legalizou na altura a exploração. Veio em 2014 e na altura a CCDR levanta essa questão. E está em área de REN, não é compatível ao ponto. Portanto, se quiserem, alterem o PDN, alterem a carta de REN. Entretanto, estava o PDN em vigor, portanto, ele morreu também um bocado de tudo isso aí, e, portanto, vem agora o regime de excepcionalidade prevê a legalização dessas situações que estão em violação do regime dos instrumentos de gestão de rendas. Só que um dos documentos que eles precisam é precisamente a certidão de reconhecimento de interesse municipal e da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara. Portanto, a primeira pessoa é a Câmara. Aqui tem que ir, em função dos espaços técnicos e da conferência de serviços, qualquer outras situações que possamos aqui acertar com o homem, tentar criar uma situação em que a Câmara emita um parecer favorável. Portanto, a Assembleia Municipal com o parecer desfavorável da Câmara, a Assembleia Municipal ia para lá. Pronto, aqui, a situação aqui é esta, porque eu não vejo aqui neste momento, com a legislação que temos, com a carta de REN que temos, alguma possibilidade de poder legalizar a situação. Ele está sujeito
o professor vereador a dizer problema por isso também. É uma exploração muito simples, a exploração familiar, apenas tenho ao ver com os animais, assim, é só a família. Também em função de todos aqueles documentos que nós lhe pedimos, eu também não adianta muito, portanto, um bocado vago as situações que nos prejuízos, portanto, que me leva também, de certa forma, a comungar a posição do professor vereador Pedro Gaspar, como diz que há uma leveza. Por mim também os reconheço que é, mas obviamente não estou dentro da pessoa, a pessoa provavelmente não quer, não faça a minha. Portanto, ali não restou aos serviços, não a tua opinião, no sentido de, pelo menos este pedido de interesse municipal não é favorável, quer dizer, não temos condições de fundamentação legal para depois suportar perante a Câmara, nós temos perante a Câmara, posteriormente a Câmara perante a Assembleia Municipal, qual é a fundamentação técnica para isto. Quer dizer, só questões de buraco, infelizmente, isso não conta, não é? Independentemente que nós possamos sentir tudo isso, como se for. Mas isso não passa daqui. Isto das empresas, se me permite aqui, não em off, mas em on, quer dizer, essas questões sentimentais têm que ficar à parte dos decisores, até porque hoje está lá o Sr. Augusto, que eu não conheço, mas está reconhecido o interesse municipal. Amanhã está outro, o Sr. Manuel, que tem outra percepção diferente do espaço de negócio, que também, mas o interesse municipal vai se manter. Isso. Agora, não sou pequena coisa, também não tenho condições de deslocar aqui para o outro lado. Eu até estava inicialmente, há uns anos largos atrás, então uma exploração que está assim, em cabeça enfrentada à igreja. Portanto, na altura havia uma cortina de eucaliptos que criava ali, portanto, um certo isolamento em termos visuais da exploração, que hoje, de ter uma boa exploração, que está a olho nu. Portanto, o impacto é muito maior. Mas, quer dizer, o impacto não é esse, enquanto, em termos ambientais, não nos choca ter ali, enquanto eu tiver tratamentos efluentes, ruídos, questões de resíduos, tudo devidamente controlado. Se por parte do ambiente não há texto, eu não conheço nenhum, só que isso não é QB para haver um poder, para a CCA, não tem poder. Então, muito obrigado. Não quero essa situação. Eu ia, tendo em conta aqui algumas dúvidas, eu também não falei com ele, isto foi tratado mais administrativamente, de acordo com aquilo que foi a deliberação da Câmara, mas também havia a preocupação de trazer o assunto para tomarmos uma posição, ou até, aliás, tomarmos uma posição, que até pode ser esta, de retirar o ponto, que também iria propor, e clarificarmos aqui algumas questões, e eventualmente até ir visitar, enfim, posso tentar ir lá, ver, eu conheço ao longe, nunca lá fui, e falar com o senhor até relativamente a explorar outras hipóteses aqui de cumprir com este princípio que foi definido na última reunião de Câmara, da última deliberação. A questão dos postos de trabalho e a questão da sede social. Portanto, pode haver aqui uma solução que não seja tão taxativa, não é? como ele de facto aqui apresenta, não é? Ele também não procurou vir discutir o assunto por outra via. Portanto, poderemos sugerir então que retirássemos este ponto. E nós, tendo em conta, né, a necessidade também que todos temos, todos os municípios, né, e concelhos do país, em garantir trabalho, em garantir produção, em produtividade às empresas, tentar agora da nossa parte uma abordagem para clarificar aqui algumas questões. Se estiverem de acordo, para retirar o botão é gente. Faça-me por favor, depois de procurar junto dele, marcarmos um dia para irmos lá ver e falar. Muito obrigado. Então, foi retirado o ponto. O ponto 6 é também com o engenheiro José Portugal, tem a ver com o processo de obras número 2 de 2016, concessão de alvará para destaque de uma única parcela do terreno. O requerente é a Dona Maria Manuela da Cruz Fidalgo. Engenheiro. Isto é uma situação que tem a Câmara para uma operação de destaque no prato de cima, tem um prédio, tem dividido, e verifica-se pela divisão e a proposta de divisão que lhes é apresentada que cumpre requisitos que sustentam a viabilização do destaque. Isto é, as duas parcelas estão inseridas no meio urbano e ambas confrontam para o valor. É
QB, digamos assim, para que o governo possa autorizar, digamos assim, esta operação. A informação vai no sentido de favorável à autorização desta operação. Muito obrigado. Tem alguma questão? Então, não há, ponho à votação esta proposta. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade o destaque desta parcela do terreno. Depois, ponto 7. Plano de saneamento financeiro. 10º relatório semestral relativo ao mês de junho de 2016. Trata-se então do já célebre relatório do plano de saneamento financeiro, que nós, com muita frequência, já é a 10ª vez, não é? Trazemos à Câmara e depois tem que ir à Assembleia Municipal. Penso que seja o documento mais vezes discutido, embora com a sua adaptação, não é, constante às circunstâncias, mas mais discutido no município de Alpiaça. Eu deixava então ao vereador João Pedro a possibilidade de sucintamente dar nota da evolução e do que mais importante é este relatório semestral. Como disse o Sr. Presidente e bem, portanto, este é o 10º relatório semestral que, conforme a obrigatoriedade da lei, tendo em conta o plano de saneamento financeiro que foi contraído em abril de 2011, tem que ser apresentado à Câmara Municipal, posteriormente submetido à apreciação do órgão deliberativo, neste caso à Assembleia Municipal. Este relatório refere a contenção de despesa nos mais diversos itens, designadamente despesa com pessoal, onde nós já atingimos os patamares mínimos em relação ao mapa pessoal existente. Portanto, em determinadas áreas até com grande dificuldade para manter as competências que estão atribuídas à Câmara Municipal e que também neste caso temos uma execução próxima dos 50%, tendo em conta o semestre, também na despesa corrente essa mesma taxa de execução está nos valores, neste caso, de 41,72% comparado com o ano anterior. Foi implementado o sistema de contabilidade de custos já há alguns anos. A redução de despesa com juros de mora, também aqui uma execução na ordem dos 50%, 50,29%, e que em relação à receita cobrada em 2015 em relação ao ano anterior, ou em 2016 em relação a 2015, ligeiramente superior, 51,43%, excluindo os empréstimos de prazo, que são receitas extraordinárias, e realçando aqui a questão da redução também para a taxa mínima de IMI, que como opção nossa, não colocar um impacto do aumento da receita sobre os municípios, mas que, ao fim e ao cabo, seria aqui alguns constrangimentos diretamente na execução da despesa. Como conclusão, dizer que neste mapa verifica-se uma redução total do passivo desde 2011, no ano de implementação do PSF, em mais de 4 milhões de euros, equivalente a menos de 28,54% em relação ao passivo anterior. Daí que as várias medidas implementadas na aplicação deste plano de saneamento financeiro que estão no sentido do cumprimento dos objetivos que estão a ser atingidos em relação ao que estava previsto no plano. Depois, como anexo, temos uma série de mapas que já habitualmente também fazem parte deste relatório.
Muito obrigado. Há questões dos vereadores? Sr. Presidente, pensava que isto era uma licença especial de ruído, não havia questões. Como está? Não, Não, a relatório do PSF é uma pergunta redundante. Mas muito bem. Eu tenho aqui uma primeira dúvida. Do ponto de vista técnico, se calhar ou político, os relatórios são assinados pelo Sr. Presidente, mas são explicados pelo vereador do Povo, naturalmente, que é a pessoa mais entendida nesta matéria das contas, e são feitos ao abrigo da lei dos autarquias locais, da lei de 73 de 2013, e a pergunta é, neste caso específico destes relatórios semestrais, é o próprio Executivo a fazer ou é o ROC que os faz? É o Executivo que faz? O ROC, se fizer, mas faz o relatório semestral não é tratado só do PSF, é das contas. Das contas, sim, muito bem. Sempre agradeço esse esclarecimento das dúvidas. Bem, na verdade, o Sr. Presidente tem toda a razão quando diz que isto é o documento mais debatido e não podia deixar de ser, porque se não fosse o PSF, discutiríamos o orçamento e ainda bem que ainda só vamos discutir o PSF, porque existem aqui umas ferramentas de salvamento das autarquias muito mais penalizadoras que o PSF e a esperança é que não cheguemos a ter que recorrer a esses instrumentos. Eu poderia fazer aqui uma grande dissertação sobre aquilo que está aqui escrito, que tem a ver, como se tinha aqui a referência política, ao esforço que a autarquia fez na redução ou na opção política, diminuir o IMI em tempos económico-financeiros mais agressos, como podemos verificar. Tempos esses, como todos nós sabemos, pensaríamos nós no início do resgate que durariam 2 a 3 anos, e já lá vamos com quase 5 anos, agora já não podemos dizer que tecnicamente estamos em resgate, mas a minha grande ponderação todos os dias é quando é que o mundo ocidental deixa de estar sob o resgate das praças financeiras. Há quem diga que este discurso é muito à esquerda, mas é o que é. Os países não deixaram de ter a predominância na definição das suas políticas e estão, obviamente, dependentes dos credores. Eu compreendo os vários discursos à esquerda e à direita, alguns não concordo, quer dizer, lia no outro dia um artigo da Opinião que falava, que é do deputado Mário Santiago, não tem aqui segredo nenhum, falava do reino dos Pokémons. Eu achei alguma curiosidade ao ler o artigo, porque eu percebo que há uma visão mais à direita da sociedade, em que os municípios como o nosso não têm acesso a crédito, porque pura e simplesmente não têm forma de dar garantias da restituição desse crédito, do Estado com os créditos. Por outro lado, também o Sr. Presidente dizer, bem, isto os bancos não têm a liquidez. Eu deixo-me dizer que nós estamos aqui mais ou menos a meio caminho das duas coisas. As autarquias, muitas delas estão asfixiadas, as verbas de transferência dos bancos centrais têm apertado cada vez mais, as câmaras têm feito, umas melhores, outras piores, os seus esforços de contenção, têm recorrido a estes mecanismos e estão neste momento perante um problema. E o problema é que, de facto, eu aqui, se me permitem, não querendo ser muito cerimónico, eu tenho que ir aqui buscar duas coisas, as duas partes, a esquerda e a direita. Como é óbvio, um credor puro e duro pretende aplicar a taxa de juros máxima, pretende maximizá-la, e pretende emprestar 100, sabendo que tem 200 de garantia por parte do devedor. Coisa de uma regra básica de economia, coisa que depois não acontece. Por outro lado, também vou à esquerda e vou dizer, mas o problema é que a banca também não tem liquidez. E não sou eu que digo, é um prémio Nobel da Economia que o diz, pois se calhar tudo isto foi para resgatar a banca e não para resgatar os países. E quando falamos dos países, falamos das baixas taxas de transferência para as autarquias e vamos desenterrar a nossa realidade atual, que é esta. As empresas e as autarquias têm feito, e é a visão que eu tenho do país, o esforço que têm conseguido. Também refiro dos melhores e dos piores. Também houve autarquias que entraram em situação de ruptura absoluta, outras conseguiram maximizar receitas e, obviamente, posicionar-se de outra forma perante os credores e ter outras taxas de juros, da mesma forma como houve empresas que sobreviveram e outras que insolveram. Agora, como o mal dos outros estamos nós bem, a focalização é de facto na nossa autarquia. E sendo a focalização na nossa autarquia,
podemos puxar um bocadinho atrás ao assunto da pecuária, e dizendo, vamos falar com o senhor, estamos a fazer o nosso papel, mas não podemos abdicar de receitas. Porque é dramático. É dramático. Sem receitas, estamos a ver que cada vez somos mais esmagados, estamos a ver que cada vez existe uma pressão maior por parte dos credores, e esses próprios credores nos esmagam a nós, esmagam o Estado Central, e, portanto, havendo dois esmagamentos, o fluxo de tesouraria é cada vez menor. Portanto, não é de estranhar que nós tenhamos aqui alguns pontos menos positivos, alguns pontos que indicam, podem indicar uma situação, e eu não quero ser dramático, mas poderá haver aqui uma situação de pré-colapso financeiro. Caso não sejam resolvidos alguns problemas que eu sei que a autarquia, não tive nessas reuniões de Câmara, mas sei que a autarquia está a desenvolver esforços para o fazer, e estou a tentar ser politicamente o mais isento possível. É muito fácil, eu gostava de deixar isto referido, é muito fácil nestas alturas de crise e nestas alturas de pré-colapso, é muito fácil ser demagógico e é muito fácil fazer oposição. A oposição é muito fácil nesta altura. Não é a mais produtiva. Não é efetivamente a mais produtiva, e eu com isto também não me estou a colocar nem ao lado do Executivo, nem ao lado da direita, nem ao lado da esquerda. Portanto, neste caso em específico, das finanças locais, e tendo em conta aquilo que é a conjuntura nacional e, nomeadamente, a conjuntura ocidental, eu acho que tem que haver, por parte dos executivos em bloco, esquecendo o bloco de esquerda, em bloco, devem-se posicionar naquilo que é uma defesa conjunta do interesse das populações. E isto não é puramente propaganda nem demagogia. É que nós, autarquias, estamos a lutar com armas desiguais. Nós estamos perante um poder. É que há 50, 40 anos atrás dizia-se que existiam as decisões políticas e as decisões económicas ameaçavam as decisões políticas. Hoje já não existem sequer decisões políticas. Existem decisões económicas que os políticos depois têm que ir a reboque dessas próprias decisões económicas para conseguirem gerir, porque já deixaram de ter autonomia política de decisão. E eu penso que, não, tenho a certeza, para mim próprio, que se não houver uma posição conjunta em bloco da autonomia das autarquias perante o poder das praças financeiras, é um exagero no caso das autarquias, mas dos credores, dos próprios governos perante aquilo que são as troicas desta vida, nós poderemos estar daqui a uns anos em sérios trabalhos. Nós que temos a responsabilidade de tomar decisões políticas para o bem dos nossos. Porque, de facto, a nossa representação aqui, e eu cada vez que venho para uma reunião destas, eu lembro de todos os alpiacenses, tanto os que votaram como os que não votaram, na minha proposta, mas lembro que venho representar alguém nesta casa. E cabe-me, como política, representá-los de forma em que o interesse municipal ou o interesse deles seja um interesse superior. E como eu volto a referir, é muito, muito fácil, nesta fase, fazer oposição. Não é a minha intenção sobre estes planos financeiros é poder analisá-los com seriedade, com tranquilidade e poder saber como é que um executivo pode ter armas um bocadinho mais iguais do que aquelas que tem tido. E quando falo deste executivo, falo dos executivos um bocadinho a nível nacional. Portanto, fica a minha posição, eu analisarei, porque eu analisei obviamente o relatório, não fui analisar as folhas Excel uma por uma, um exercício completamente, enfim, infrutífero, mas analisei o relatório, tomei as minhas notas, percebo a situação do município, não vou solidarizar politicamente com, obviamente, com aquilo que o Executivo poderá trabalhar politicamente, é legítimo, trabalharás, tem custo passado, todas essas coisas, tudo bem, mas isso faz parte do trabalho político que tem, mas estou muito focalizado no momento atual. E o momento atual é um momento que eu sinto de, nesta e outras autarquias, de pré-colapso financeiro, e falo em autarquias, como falo em hospitais, há pouco falávamos da defesa do Hospital Distrital de Santarém, pois é, vimos também ver o que é que se passa nas finanças do Hospital Distrital de Santarém, os prazos de pagamento a fornecedores por falta de transferência, várias faltas de transferências dos ministérios, e depois vamos percorrer os ministérios todos, e vamos percorrer todas as organizações. E vemos que uma autarquia não é mais do que o reflexo
do que se está a passar no país todo, depois de 4, e aqui vou fazer a oposição, se me permitem, depois de 4 anos de terapia, 4 anos de terapia de choque que este país fez cheio, que obviamente continua a ter as suas repercussões, e nós que estamos quase no fim da cadeia alimentar, temo eu pagarmos isto eventual. Portanto, neste caso em específico, baixa parte da oposição política demagógica, também penso eu que nunca foi muito a minha praia, tenho até dificuldades com isso, e estarei para analisar e para trabalhar em conjunto, se assim o entenderem, naquilo que são as finanças do município. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador António Moreira. Muito obrigado. Então, eu, enfim, não sei se o vereador João Pedro quer dizer alguma coisa, mas em relação ao que foi dito do vereador Pedro Gaspar, eu começava por dizer que nós estamos aqui exatamente para isto, para discutir com toda a frontalidade, independentemente da posição, portanto, podia ser outra, mas de forma correta, porque acho que é isso que se tem passado nos últimos tempos. Contrariamente a momentos anteriores, e que eu prevejo que se venham a colocar no futuro próximo, exatamente pela veia demagógica e populista que algumas pessoas, enfim, que é intrínseco, e não há volta a dar. Isso vai acontecer. Agora é evidente que a situação é difícil em termos financeiros. Nunca dissemos o contrário. Aliás, passa a repetição, pelo contrário. Sempre dissemos que era muito constrangedora, desde o início, e depois foi agravada por um conjunto de medidas de âmbito governativo, da legislação que entretanto saiu, na lógica, que foi dito pelo vereador Pedro Gaspar, daquilo que foi uma autêntica agressão exterior. Isto foi dito pelo PCP, as pessoas acharam forte demais, mas foi o que aconteceu. Os nossos os mercados, chamados mercados, os grandes interesses económico-financeiros e políticos também do grande capital, e aqui mais um chavão, mas que está à altura da situação, estão a impor aos povos, não é, um conjunto de medidas que visam exauri-los financeiramente, não é, captar recursos que são das populações, pelo menos nas democracias. Isso deve ser assim. Aliás, deve ser sempre assim, mas nas democracias normalmente é assim, ou é mais assim. E também impor um conjunto de medidas de retrocesso civilizacional, laboral, em primeiro lugar laboral. E isso foi sempre dito, e as pessoas às vezes acharam, no início acharam que era exagerado. Não, hoje em dia, acho que a maior parte das pessoas percebe. E não ficou por aqui. Então, isto é cíclico, é uma questão de correlação de forças a cada momento. Portanto, e estamos ainda com a carruagem em andamento. Agora, no caso concreto da Câmara de Alpiense, o vereador citou aí um artigo que eu também li aí na internet, com um conjunto de graçolas e de análises pouco sérias da nossa situação, intelectualmente pouco sério, pouco honesto, que dá uma versão da realidade que não é, enfim, não é que existe, mas pronto, tem a ver de facto com essa visão, uma visão mais direitista, que me surpreende, pelo menos não era essa a ideia que eu tinha da pessoa aqui há uns tempos atrás. Mas isso é como tudo, a vida é o que é, e as pessoas também mudam. Portanto, agora a situação é de facto difícil. O plano de saneamento está a ser cumprido no essencial, como temos sido, é a análise que se faz, os serviços fazem, a análise política também que aparece é essa, mas não é suficiente para resolver os problemas. Portanto, há um conjunto
desde logo, não é? Se os próprios governos cumprissem as transferências do Orçamento de Estado, que os municípios e as freguesias também têm direito da participação nos impostos do Estado, e se essa participação, que não é cumprida, não é? Mas mesmo sendo cumprida, fica abaixo daquilo que é a média dos países europeus, onde há municipalismo, não é? Que está muito acima, anda à volta dos 25% da participação dos municípios nos impostos do Estado. Aqui andamos, está definida à volta dos 19%, mas estamos a menos, e tivemos sempre, historicamente, a menos, não é só agora. Portanto, se isso fosse cumprido, era logo uma situação diferente. Em termos de receita, resolvia alguns problemas. Mas pronto, para não divagarmos aqui também muito, de facto, há aqui uma situação que deverá, na nossa opinião, ser equilibrada se tivermos sucesso nesta operação de substituição de dívida. É só isto que se trata. E a substituição de dívida e a apreciação que os bancos fazem disto é uma questão racional também, da racionalidade económica. Não se prende com graçolas, não é? Como disse, e com subjetividades. E a Câmara não piança dá garantias reais, como todas as outras, todos os municípios. Há as transferências do FEF. As transferências do FEF estão ajustadas a um determinado contrato de empréstimo, mas serão as mesmas que poderão ser ajustadas a outro. Ou afetas, não sei se é o termo correto, a outro. Assim haja essa perspectiva por parte dos bancos. Agora, os bancos têm uma política de gestão e estratégica, não é? De gestão própria. Agora, nós estamos convencidos que, aumentando o prazo para que eles possam analisar e depois dar uma resposta, através de contactos também paralelos, que a gente consiga aqui condições que sejam melhores, porque é disso que se trata, é só condições melhores para aliviar o serviço da dívida anual do município. É só. Não é mais nada, é uma coisa que toda a gente faz. Em casa, se nós temos um empréstimo, se percebermos que pode haver condições melhores, se conseguimos um spread mais baixo, não é? E um prazo um bocadinho maior, mais largo, nós negociamos o empréstimo. E aliás, e os bancos muitas vezes também, quando percebem que não há, aliás, as dificuldades de liquidez, e enfim, se perceberem que não há outras condições associadas, também não vão lá. Mas muitas vezes não, portanto, e conseguem-se melhores condições de mercado. Portanto, é isso que se tenta fazer, portanto, limitar, baixar o spread, aumentar ligeiramente de 7 anos que faltam para pagar, aumentar para 10, que é a possibilidade que nos dá a lei, e fazer isso, portanto, é o que se tenta fazer. Quanto à questão da liquidez e das opções dos bancos, quando nós contratamos o empréstimo de saneamento financeiro dos 6 milhões de euros, portanto, nós tivemos quase na iminência de não ter respostas. Por acaso houve um banco, o Santander, que respondeu e que depois, numa determinada fase posterior, andou ali a tentar fugir à responsabilidade, mas depois, enfim, foi confrontado com o que tinha assumido e cumpriram, não é? Cumpriram, e a obra seja feita, portanto, cumpriram o que tinham assumido. Mas a coisa não foi fácil. Naquele período também muito complicado, da crise económica e financeira, mas conseguiu-se. Portanto, é isso que a gente vai procurar. Se não se conseguir também, olha, acho que a dificuldade é maior, mas vai-se conseguir trabalhar. As condições que se conseguiram de spread na altura foram vantajosas. Isso foi reconhecido, aliás, até foi reconhecido pelo autor desse artigo, em primeiro lugar. Não é? Foram muito vantajosas. Não é? Aliás, em relação àquilo que era a taxa de juros do Estado português, não é? Portanto, estava muito abaixo. Portanto, é isso. É só, portanto, agora o plano de saneamento está a ser cumprido e se for aprovado aqui o relatório, irá à próxima reunião da Assembleia Municipal, onde depois podemos também discutir isso. Muito bem. Então, podemos passar, se houver alguma questão, podemos passar à votação.
Portanto, isto for aprovado, tem que ser a remetida à Assembleia Municipal, pois como disse. Então vou pôr o relatório do plano de saneamento à votação, o 10º relatório semestral, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, está aprovado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador António Moreira. Depois, o ponto 8. Exato. O ponto 8 é, aliás, no ponto 8 até ao fim agora são as licenças especiais de ruído para eventos da Junta de Freguesia e um evento do Parque Campismo. Estes três pontos seguintes são relativamente à Junta de Freguesia e aos eventos aqui ao luar, noites de verão, aquelas ações de animação cultural. A primeira no Frade de Cima, licença especial de ruído para a realização do espetáculo aqui ao luar, no Frade de Cima, junto ao Café Ramos e Celeste, do dia 6 para o dia 7 de agosto. Portanto, a requerente é a Junta de Freguesia. E a licença é para durar até às 2 horas da manhã do dia 7 do 8 e pedem também a isenção de taxas. Põe a consideração dos seus vereadores, se há alguma... Sim. A Junta de Freguesia do dia 6 para 7 de agosto. São duas, não é? São três. São A outra, três, está bem. A outra é para a Rua Jacinto dos Mártires Falcão, junto ao supermercado José Rosa. Eu estava aqui a ver 13 de agosto, isso não é esquecer. Não, isso é a seguir. Então, em relação a esta, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto 9 é exatamente o mesmo para a Rua Jacinto dos Mártires Falcão, junto ao supermercado José Rosa, de 13 para 14 de agosto. A Junta de Freguesia de Alpiaça, isenção de taxas, licença até às 2 da manhã do dia 14. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. A 10, também licença especial de ruído, aqui ao luar, no Frade Baixo, Rua José do Val, junto ao Café Vítor Graça, de 27 de agosto para 28, até às 2 da manhã. Isenção de taxas também é pedida. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E o último ponto, também uma licença especial de ruído para a realização do espetáculo no Parque de Campismo de Alpiaça, na noite de 6 para 7 de agosto. O requerente é a sociedade que gera o Parque de Campismo, Trilhos do Sol. Não sei se há alguma questão também, não, vamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E chegamos ao fim da hora de trabalhos. Portanto, está público na sala, mas não sei se alguém quer intervir. Não há intervenções do público. Chegamos então assim ao fim da reunião de Câmara. Falta ler a minuta data, peço à doutora do céu para seguir a ler a minuta data, mas resta-me então agradecer a presença de todos nesta reunião de Câmara. Boas férias, quem for de férias, bom trabalho, para quem ficar a trabalhar. Muito obrigado.